Por que você desenvolveu esclerose múltipla? Por que você e por que agora? E antes que você diga que é genética, você tem os mesmos genes hoje que tinha quando era criança, mas você não estava realmente doente naquela época. Neste vídeo, vou mostrar exatamente por que certos genes da esclerose múltipla são ativados, como evitar que isso aconteça e como reverter a inflamação rapidamente. Vou analisar algumas pesquisas científicas e aprofundar em como alguns dos meus pacientes trataram as causas raízes da esclerose múltipla para resolver os sintomas. Olá a todos, eu sou o Dr. Shano Dassari. Eu ajudo meus clientes a resolverem inflamações imunológicas e disfunções digestivas usando o método Mind Gut Immunity R. Essa abordagem clínica já ajudou milhares de pacientes a resolverem seus sintomas, alguns em apenas 6 semanas, sem a necessidade de intervenções complexas ou caras. Este material que você está prestes a assistir foi retirado diretamente da minha Mind Gut Immunity R Academy, onde pessoas como você aprendem a superar os sintomas da esclerose múltipla de forma definitiva, mesmo quando o diagnóstico não é claro. Agora vou mostrar neste breve vídeo como identificar corretamente as causas raízes quando você tem uma doença inflamatória como a esclerose múltipla. Vou mostrar o que ativa genes ruins, como impedir que isso aconteça com você e o que realmente funciona. Além disso, vou te dar algumas dicas muito úteis sobre as exatas 5 áreas em que você deve focar sua atenção ao planejar sua abordagem para a inflamação da esclerose múltipla. Agora, antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Estes são vídeos indispensáveis para qualquer pessoa com EM que deseja reverter seus sintomas de forma definitiva. E são informações realmente úteis que você provavelmente não encontrará em nenhum outro lugar. Agora, sobre o tema das causas raízes da esclerose múltipla, o erro que vejo a maioria das pessoas cometer é simplesmente assumir que genes ruins são a razão pela qual tem esclerose múltipla. E você pode estar pensando, se os genes são o problema, por que eu não tive esses problemas antes? Agora, quero destacar que, em geral, as pessoas têm genes que desencadeiam uma reação imunológica. Essas reações imunológicas podem vir da histamina, podem vir de autoanticorpos, podem vir de linfócitos B ou T, que são glóbulos brancos especializados, e todos esses juntos podem potencializar uma resposta, um ataque às suas células. O sistema imunológico é ativado ao longo do tempo, o que causa danos lentos por meio da inflamação. E, na verdade, a inflamação torna muito difícil saber exatamente quando os sintomas começaram, quando a esclerose múltipla realmente se desenvolve. Agora, você não deveria se surpreender com isso, porque cerca de 70 a 80% do seu sistema imunológico está nos seus intestinos. Então, quando você tem uma doença inflamatória como a esclerose múltipla, pode ter certeza de que há potencialmente algo errado no seu intestino ou em outra parte do seu corpo. Você também pode considerar os outros fatores envolvidos que ativam a inflamação. Então, antes de começarmos, se você realmente quer encontrar a solução certa para a esclerose múltipla e obter resultados rapidamente, não se esqueça de se inscrever no treinamento gratuito, onde eu explico as estratégias específicas que ajudaram meus clientes com esclerose múltipla a alcançar saúde em até 6 semanas. Você pode acessar o treinamento no link abaixo deste vídeo e eu sei que isso vai te ajudar muito. O link leva você a uma página onde você insere seu e-mail para começar. Tudo o que você precisa saber está lá, incluindo um guia gratuito passo a passo com recomendações específicas, vários estudos de caso úteis de pessoas como você, que reverteram suas condições de forma definitiva e agora estão saudáveis, e essas são pessoas exatamente como você, que têm EM e que agora podem dizer que estão livres da doença e se sentindo muito melhor. O material inclui um plano de ação completo e prático para que você possa fazer isso sozinho em casa. Então basta inserir seu e-mail no topo da página e começar. Não deixe de conferir. Agora assista a este vídeo que gravei anteriormente, explicando as verdadeiras causas da esclerose múltipla e o que você deve observar. Eu fiquei em dúvida se deveria ou não incluir essa sessão no curso, porque acho que, de certa forma, ela tira o foco da mensagem de que, mesmo que você tenha certos genes ruins, você tem o potencial de superá-los seguindo o método Mind Gut Immunity R. Dito isso, decidi que pelo menos dar a você um pouco de contexto sobre a pesquisa genética provavelmente vale a pena. Então, na década de 1990, antes de termos o sequenciamento genético completo, os cientistas conseguiam identificar apenas alguns genes envolvidos na EM.
Agora que podemos sequenciar um genoma inteiro, temos essas coisas chamadas pesquisas de associação genômica ampla, que reúnem um grande grupo de pessoas com a mesma doença e analisam quais mutações elas têm em comum que diferem da população geral. Aqui está uma imagem de como isso se parece, e não se preocupe se isso não fizer total sentido para você. Cada ponto aqui representa um agrupamento de genes com uma variação genética específica. Sempre que você tem as mesmas variações genéticas ruins para uma doença, os pontos começam a se acumular nessas linhas. Acontece que existem várias dezenas de genes associados à esclerose múltipla. Obviamente, eu não recomendaria memorizar todos esses neste momento. Eventualmente, vamos desenvolver terapias genéticas direcionadas para esses casos, mas por enquanto quero voltar a este mapa conceitual aqui sobre genética e inflamação. Embora existam dezenas de genes humanos associados à esclerose múltipla, lembre-se de que eu disse que esses genes podem ser ativados ou desativados dependendo de como você se comporta e responde a esses gatilhos. Em segundo lugar, nem toda célula do corpo utiliza todos os genes. O ponto importante aqui é que, independentemente de você ter, entre aspas, bons ou maus genes que causam inflamação, eles não estão sempre ativos. Você tem a capacidade de controlá-los. Mas o que você precisa aprender é como, e é aí que muitos médicos falham. Eles não te dizem como. Eles são tão rápidos em culpar a genética e prescrever medicação que não param para pensar, nem por um segundo, que talvez exista uma maneira de controlar se um gene está ativado ou desativado. Certo, agora seria um bom momento para mencionar que até agora estamos falando sobre genes humanos que podem ser ativados e desativados. Mas lembre-se de que nosso corpo também abriga bilhões de micro-organismos. Esses micro-organismos possuem seus próprios conjuntos de DNA, que podem causar metabólitos inflamatórios. Alguns desses micro-organismos nos ajudam, mas outros nos prejudicam, e o equilíbrio correto é o que buscamos. Acredite ou não, se somarmos todos os genes do nosso corpo, apenas 1% é realmente humano. Os outros 99% vêm de bactérias e outros micro-organismos, que vivem principalmente em nossos intestinos e vias respiratórias. Para as pessoas que gostam de culpar a genética, talvez você nem tenha uma genética ruim. Sua genética pode estar perfeitamente bem. Você pode simplesmente ter um desequilíbrio bacteriano e é isso que está causando um problema significativo. Então, obviamente, a saúde intestinal está ganhando destaque, e é por isso que estamos vendo esse grande movimento nos círculos de bem-estar, porque os intestinos são a porta de entrada para o sistema imunológico. Pense bem, se você puder controlar mais de 99% da diversidade genética do seu corpo de uma forma favorável, que tipo de vantagem você terá? Tenho clientes que disseram que nunca se sentiram tão saudáveis em toda a vida, e isso apenas após algumas semanas trabalhando comigo. Portanto, isso pode ser alcançado e não precisa ser algo difícil ou excessivamente complicado. De acordo com pesquisas genômicas, existem dezenas de genes associados à esclerose múltipla, mas só precisamos prestar atenção ao que os ativa. E esses gatilhos são alimentação, digestão, sono, estresse e exercícios, os 5 principais. Lembre-se, eu mencionei esses pontos no início. Esses gatilhos ambientais são coletivamente chamados de epigenética. O prefixo epi denota uma posição superior porque a epigenética controla a genética. Na verdade, é a epigenética e não a genética que realmente importa, porque são fatores sob nosso controle que podem impactar diretamente o quanto de inflamação temos no corpo. Este curso foi desenvolvido para aproveitar esses 5 elementos-chave e maximizá-los a fim de curar o corpo. Então, se você está se perguntando onde deve concentrar todo o seu tempo, energia e foco, é nesses 5. Veja só isso. O intestino contém 100 milhões de neurônios e é o maior produtor de neurotransmissores do corpo. Por isso ele ganhou o apelido de segundo cérebro. Ele também abriga 1 trilhão de células imunológicas, o que significa que a maior parte do seu sistema imunológico está, na verdade, localizada no intestino. Então, quais são os princípios que podemos utilizar para otimizar de forma favorável as 3 partes desse eixo? Qual é a pergunta mais importante e relevante que você pode fazer a si mesmo? A resposta, como já disse antes, são os 5 grandes gatilhos ambientais epigenéticos: alimentação, digestão, sono, estresse e exercício. São os mesmos 5 fatores que mencionei.
Se eu tivesse que atribuir porcentagens a cada uma dessas categorias, eu diria que a alimentação representa cerca de 1/3 e a digestão cerca de 1/3. Portanto, juntas, elas representam mais da metade do impacto. E isso porque a maior parte do seu sistema imunológico está no seu intestino, e a maior parte da sua diversidade genética está no seu intestino na forma de micro-organismos. Então, o que entra no seu intestino, o que vive no seu intestino e o que sai do seu intestino determina a inflamação. Simples assim. As outras categorias dos 5 grandes são sono, estresse e exercício. Incluí uma sexta categoria, a de itens diversos, para discutir algumas coisas muito óbvias, como fumar, higiene bucal e outros fatores de confusão que deveriam ser evidentes para todos neste ponto, mas às vezes não são. Por exemplo, uma das minhas clientes com doença autoimune não sabia que fumar piorava na condição dela. Tive outro cliente que não usava fio dental ou enxaguante bucal de forma consistente e acabou desenvolvendo dores nas articulações e feridas na boca. Tive outro com apneia do sono e testosterona baixa que nunca fez um estudo do sono ou checou seus hormônios. Por isso, incluí essa sexta categoria de itens diversos aqui para lembrar você de não deixar passar algo muito óbvio que pode ter um impacto considerável na sua saúde. Agora também quero destacar que porque, ouço isso surgir com frequência, se você está estressado, não arrume desculpas. Um pouco de estresse, por si só, não causa grandes danos. Seus efeitos são limitados. Mas se você deixar o estresse afetar outras áreas da sua vida, por exemplo, se isso levar a maus hábitos alimentares ou padrões ruins de sono, então você tem uma receita para disfunção imunológica e inflamação. Então não deixe o estresse acabar com você. Ele representa apenas uma pequena parte dessa equação e você precisa estar firmemente comprometido com esses 5 conceitos para dominar o método mente-intestino-imunidade. Uma atitude disciplinada e positiva vai te ajudar a superar doenças. Agora, eu quero saber qual desses 5 gatilhos é o mais significativo para você? Me conte nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, ajude a apoiar meu canal compartilhando-o com seus entes queridos e não se esqueça de se inscrever para mais dicas úteis sobre esclerose múltipla. Aqui é o Dr. Chanu Dasari, da Clínica Mente Intestino Imunidade, e nos vemos na próxima vez.